Spawn sempre foi tratado pela comunidade nerd como um dos personagens mais fortes da ficção, principalmente em seu auge. Não é absurdo nenhum dizer isso, levando em consideração suas formas mais poderosas e o aumento de poder que ele acaba recebendo ao longo das suas publicações. Foi pesquisando sobre o personagem que eu decidi trazer aqui para o canal sobre as formas do Spawn, seu traje e principalmente seus feitos. É claro que não daria para dizer tudo sobre ele em um único vídeo, então eu vou listar só o principal. Mas sobre o personagem, o ser que se torna Spawn foi um lendário agente da CIA, Al Simon. Simons é declarado morto na primeira edição da revista, e a notícia é televisionada em várias estações de televisão nos Estados Unidos em memória do grande herói do povo americano. No entanto, a sua alma foi enviada por inferno graças aos crimes que ele cometeu em vida como um assassino contratado pesando em sua alma. O que ele mais temia era a ausência de sua esposa, agora separada dele para sempre. Isso resultou em Simons fazendo um acordo com um terrível demônio conhecido como Malebolgia, e ele seria capaz de ver sua esposa novamente, mas seria forçado a se tornar um dos demônios manipuladores Hellspawn, ou Cria do Inferno, mas esse nome quase ninguém usa. Após anos de publicações, ele foi recebendo mais e mais poder além das suas capacidades iniciais. Eu vou detalhar cada uma partindo do mais fraco ao mais poderoso. A sua primeira forma, antes de receber qualquer upgrade de poder, era chamado de Spawn Clássico. Mesmo na sua versão inicial, Spawn conta com uma variedade de poderes tão alta que faria o Superman sentir inveja. Como Spawn, ele recebeu a magia do Rei do Inferno, Malebolgia. Essa magia vem com uma infinidade de habilidades, sendo a mais famosa delas a sua super regeneração. Para ativar seus poderes mágicos, era necessário que ele gastasse constantemente uma energia mística conhecida como Necroplasma, mas graças a isso ele tem feitos como ser capaz de curar um buraco inteiro em seu peito. Não apenas isso, ele pode controlar fótons ao seu redor para expor objetos invisíveis e conta com habilidades mentais, como controle mental, que ele usou para controlar um grupo inteiro de mercenários colocando-os uns contra os outros. Simons também pode induzir medo sobrenatural, como quando ele foi capaz de aterrorizar a Angela, cujo propósito e treinamento girou em torno de caçar criaturas do inferno como o diabo, então colocar medo dela não é uma coisa muito fácil. Nessa época ele também tinha acesso à transmutação e várias outras capacidades de distorção da realidade, mas por falta de treinamento ele ainda não havia total controle sobre isso. Sua única fraqueza era o fato de que ele era incapaz de se regenerar de decapitação de uma arma sagrada. Esse método é descrito como a única maneira realmente eficaz de terminar uma batalha contra o Hellspawn. Mas como nessa época ele não era tão poderoso assim para um leitor médio de quadrinhos, eu vou pular bastante, porque não tem grandes e grandes feitos. A sua fase pós-metamorfose é bem mais interessante. A fase conhecida como pós-metamorfose ocorreu na medida que o Spawn enfrentava inimigos tanto infernais quanto celestiais. E à medida que ele começa a questionar o seu papel como peão no jogo entre o céu e o inferno, essa crise de consciência o leva a buscar um propósito além da vingança. Ele começa a desafiar Malebolgia e outras forças demoníacas, tentando encontrar um caminho de redenção e autonomia. Como parte dessa transformação, Spawn experimenta mudanças em sua aparência e habilidades, muito por conta do seu traje ter propriedades de adaptação que lhe permitem aprender e evoluir constantemente. Ele desenvolve um controle maior sobre seu traje simbiótico e seus poderes, permitindo adotar formas mais humanas ou monstruosas conforme necessário. Para ser sincero, ele passa por duas metamorfoses, mas apenas a segunda é relevante o suficiente para o vídeo. Nesse estado, o personagem consegue a habilidade de invocar qualquer item, objeto ou pessoa que o Spawn queira que esteja lá, e isso virtualmente dá um suprimento ilimitado de armas, dispositivos e ferramentas. Também recebe um senso de perigo que lembra os sentidos do Homem-Aranha e pode até atacar outros seres sem que ele tome a decisão consciente de fazer isso, ou seja, o seu traje age por conta própria. Seu poder se torna tão grande que na luta contra o Redentor, que é uma versão angelical do Hellspawn, ele consegue bloquear ataques mais rápidos que a velocidade da luz. Se tornou tão resistente que conseguia sobreviver aos ataques do Malebolgia, que mesmo enfraquecido, era mais forte que o anjo mais forte do céu, a Angela. A raiva de Spawn foi tão grande que ele matou Malebolgia e soltou um grito tão poderoso que abalou os alicerces da criação. Muitas das habilidades anteriores do Spawn foram aprimoradas como resultado da sua alimentação do pecado e do mal, como sua habilidade mental, que agora é capaz de fazer coisas como distorcer e corromper todos os 5 sentidos de um ser humano. Ele usou essa habilidade para forçar um serial killer a sentir toda a dor e sofrimento que ele já causou em um único momento. Isso fez o assassino à insanidade e o levou à morte em instantes, bem no estilo do olhar da penitência do motoqueiro fantasma. O seu nível de poder estava tão alto que ele conseguia parar o tempo apenas para ter instantes de sossego para pensar. Quanto às suas habilidades mais ofensivas, ele pode atacar com ácido espiritual em seus inimigos, fazendo com que os seus espíritos se reduzam a nada. Também pode retirar e conceder poderes, tirando o poder até mesmo de demônios teleportadores. Spawn é até mesmo capaz de convocar um exército inteiro de Spawns para lutar contra ele em grandes confrontos, o que é extremamente absurdo de forte, já que um Spawn jovem e inexperiente, como ele próprio era, é considerado um combatente mortal e um dos membros mais fortes das forças do inferno. Suas fraquezas anteriores, principalmente as fraquezas das armas sagradas, já não funcionam mais nele. Muito provavelmente nem mesmo o acertariam, já que ele pode fazer a si mesmo e ao seu traje completamente intangíveis, o que também o permite interagir como seres como fantasmas e almas. Por fim, seu maior feito com certeza foi ter se encontrado com Urizen e o tê-lo selado. Para quem não conhece o personagem, Urizen é um ser mais velho que o céu e o inferno,
mais velho que coisas insignificantes como palavras ou memória, e é conhecido como Deus das Sombras. Ele é tão poderoso que foi necessário todas as forças combinadas do céu e do inferno para aprisioná-lo. Isso porque ele não pode ser destruído, apenas trancado. Ele próprio é tão monstruoso que apenas estar em presença é o suficiente para deixar todos ao seu redor loucos. Mas Spawn não só conseguiu se manter são, como foi capaz de selá-lo novamente. Mas se vocês acharam isso poderoso, é porque vocês ainda não ouviram falar do quando ele foi o Rei do Inferno. Após derrotar Malebolgia, o Rei do Inferno mais poderoso que já existiu, Spawn se tornou o Rei do Oitavo Inferno, assumindo seu posto. Alzheimer ganhou todo o poder de Malebolgia e se infugiu com o Inferno, fazendo com que ele se tornasse uma extensão do local. Os Reis do Inferno têm domínio completo sobre a sua esfera do Inferno, sendo até mesmo descritos como onipotentes quando lutam dentro deles. Obviamente isso não é verdade, senão Malebolgia nunca teria sido derrotado pelo protagonista. Mas enfim, o Inferno supostamente tem 12 esferas, cada uma com seu próprio propósito. Cada um desses reinos é descrito como um pedaço do infinito, e o oitavo reino em particular é declarado como tendo um piso sem fundo, ou seja, infinito em sua extensão. Isso é importante porque o Spawn agora tem a capacidade de recriar e destruir todo o oitavo reino do inferno, juntamente com a capacidade de reescrever sua realidade de universos infinitos. A essência etérea do personagem era tão poderosa que apenas deixar o inferno obliterava o conceito de tempo completamente. Sua velocidade já poderia ser descrita como algo inacessível, já que ele pode se mover enquanto o tempo não passa, capaz de percorrer distâncias infinitas em um período de tempo finito. Como Rei do Inferno, o poder de Spawn aumenta 100 vezes a cada batida de seu coração. Isso unido a todo o restante de seus poderes realmente o tornam quase onipotente. Mesmo se um oponente fosse igual a ele apareça, eventualmente o Spawn estará mais forte e com a vantagem da luta. Mas se você achou o nível por aqui alto, isso porque você ainda não ouviu o próximo, o Deus Spawn. Antes de apresentar o Deus Spawn, ou um Spawn divino, depende da tradução, é preciso explicar Deus e Satanás do universo da obra. E esses dois estão lutando desde antes do próprio tempo e estão presos em um impasse interno. São gêmeos e compartilham o mesmo poder. Então, naturalmente, qualquer coisa que Deus realize escalaria para Satanás. Deus foi capaz de criar todo o céu, incluindo vários reinos do tamanho do universo. O Elísio, que se expande e toca todas as partes do tempo, e o Trono da Criação, capaz de recriar o universo inteiro e causar a destruição de vários outros espaços-tempos universais. Satanás criou todos os 9 reis do inferno conhecidos, e os 6 reinos de tamanho infinito, e foi capaz de derrotar Malebolgia, o rei do inferno mais forte conhecido, como já mencionei. No início do confronto de Simons com Satanás, é revelado a ele a entidade chamada de a Mãe da Existência, também chamada de o Homem dos Milagres. Ela explicou que havia apenas uma maneira de impedir Deus e Satanás de trazer de volta o Armagedon e a destruição do mundo mortal, que foi impedida pelo Spawn. Ele precisaria viajar até o Jardim do Éden, comer o fruto proibido contido dentro do jardim, e só então ele teria o poder de enfrentar os gêmeos. Após fazer tudo isso, ele se tornou o Spawn divino, que colocou no mesmo nível das versões de Deus e Satanás. Mas isso trouxe um novo impasse, já que eles estavam no nível dos dois, eles iriam continuar lutando por toda a eternidade. Mas Simons tinha um plano. Ele se permite ser morto apenas para ressuscitar usando o poder do Homem dos Milagres, onde ele então recria um universo inteiramente novo, deixando Deus e Satanás presos em seu conflito eterno nos restos vazios do universo antigo. É nesse ponto que Simons e o Homem dos Milagres fundem seus seres em uma única forma de vida, e ele se transforma em uma personificação conceitual e física de tudo que existiu ou existirá, também conhecido como o próprio Deus Spawn. A partir daqui podemos colocar o Spawn no mesmo nível, ou talvez até acima, de personagens da DC e da Marvel como One Above All e a Presença. O Homem dos Milagres é o criador de Deus e Satanás, mas eles não são suas únicas criações. Na verdade, a Mãe da Existência criou um número infinito de filhos, cada um igual a Deus ou Satanás, e cada um com seus próprios universos e reinos. É um ser onipresente que preside o multiverso e tem a capacidade de manipular todos os conceitos dentro dele. São esses poderes que Spawn usou para criar seu novo universo sem que Deus ou Satanás impedissem que tal Armagedon acontecesse no futuro. Mas foi basicamente tudo isso que tem em relação ao personagem, e é claro que são seus feitos mais poderosos. Pesquisando individualmente cada versão dele, encontraremos mais e mais. Se curtiu, deixa o like, lembra de compartilhar, e espero você até a próxima. Valeu!